lá no matutino e sonhei, cochilei lá e sonhei uma pessoa arrancando uma planta dessa, olha, e mandando que eu fizesse o chá e tomasse. Olha. Gente, isso aqui é coisa de Deus. Aí eu não sabia o que era. Cheguei em casa, arranquei um pezinho desse, fiz o chá e do jeito que eu sonhei, tomei. Depois, com muito tempo, foi que eu vim saber que uma senhora disse que isso aqui é berdoégua. Perguntei a ela se era medicinal, ela disse que não sabia, porque sabia que os animais comiam isso aqui. Olha, mas ela mandava eu tomar o chá, então Deus manda que a gente quer. E eu fiquei boa, graças a Deus. Eu tinha um aperto no coração, tive um começo de derrame, tudo isso eu tive. Gente, olha aqui a bondade de Deus, o milagre de Deus. Agora mesmo estou tirando aqui, mas eu não arranco a raiz, não.